Pessoal, bem-vindos a mais uma aula no canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje é uma aula onde eu vou apresentar alguns conceitos importantes para vocês, conceitos relacionados à resistência dos condutores, à resistência elétrica, à primeira lei de Ohm. Para que isso? Para aquele que está começando, aquele eletricista que quer se aprimorar, precisa conhecer todos os conceitos da primeira, da segunda lei de Ohm e os efeitos dessa primeira lei de Ohm e segunda lei de Ohm, onde eles são aplicados em instalações elétricas. O que eu trago para vocês aí é o seguinte, aplicando uma diferença de potencial nos extremos de um pedaço de um condutor, né? Aplicando, então, uma diferença de potencial nos extremos de um pedaço de um condutor, né? De um fio condutor, e mantendo a temperatura do mesmo constante, notamos que quase sempre essa tensão será proporcional à corrente elétrica, que é o princípio da primeira lei de Ohm. Né? Você aplica uma diferença de potencial em um pedaço de um fio condutor, né? Se, né, a temperatura do mesmo manter constante, Ohm observou o seguinte, que a tensão é proporcional à corrente. Ohm definiu que a constante de proporcionalidade entre a tensão e a corrente seria a resistência elétrica do condutor, normalmente simbolizado por R. Então, o primeiro experimento de Ohm, mantendo uma temperatura do mesmo condutor, uma temperatura constante, ele notou que com a aplicação da tensão, né, existia uma proporcionalidade entre tensão e corrente. Né? Ele definiu essa constante de proporcionalidade como a resistência. Então, a primeira lei de Ohm diz o seguinte, que a tensão elétrica é igual a resistência vezes a corrente. Então, V é igual a R vezes I. Então, V é igual a RI, onde V é dado em volts. R é V dividido por I. Então, R, V dividido por I, onde a resistência é medida em ohms. A corrente elétrica, I, é V dividido por R. Então, V é RI, I é V sobre R. Né? Esse é o princípio da primeira lei de Ohm. Bom, agora é importante o conhecimento para onde a gente quer chegar, né? Que é aplicar esses conceitos para entender por que o aquecimento provoca danos nos componentes elétricos de uma instalação. A segunda lei de Ohm, colocada aqui, ela é o seguinte, quando você aplica uma diferença de potencial nos extremos de um pedaço de um fio condutor de comprimento L e seção transversal desse condutor S, a sua resistência elétrica, pessoal, vai depender da resistividade do material a qual o condutor foi construído. E essa resistividade, ela é dada por Rho, a gente chama de Rho, a resistividade. O cobre tem uma resistividade, o alumínio, todos os metais têm uma determinada resistividade. Nesse contexto, a resistência do condutor, segundo a lei de Ohm, a segunda lei de Ohm, a resistência de um determinado condutor é a resistividade do condutor vezes o comprimento do meu condutor dividido pela seção transversal desse condutor. Ou seja, eu tenho um condutor de comprimento L e a seção transversal desse condutor aqui, S.
Então, a resistência é ρL sobre S, que é a seção transversal. Onde L é medida em metros, S, que é a seção transversal, ela pode ser medida em milímetros quadrados ou metro quadrado, em metro quadrado ou milímetro quadrado. A resistividade, ela pode ser medida em ohm vezes metro, no sistema internacional, ou pode ser medido também em ohms vezes milímetro quadrado dividido por metro. Essa resistividade aqui, essa ordem de grandeza e essa resistividade aqui é que a gente utiliza em instalações elétricas, né? A gente usa o ρ, né, em ohms vezes milímetro quadrado por metro, né? Porque a seção transversal dos condutores é sempre dado em milímetro quadrado. Então, a segunda lei de Ohm é muito importante para nós, né? Porque é através dessa segunda lei de Ohm que a gente consegue calcular a variação da resistência de um condutor com a temperatura, que eu vou apresentar mais à frente para vocês. E também conseguimos, com a segunda lei de Ohm, determinar, por exemplo, qual é a resistência de um barramento em um quadro elétrico, né? Ela é capaz, essa segunda lei de Ohm é capaz de a gente determinar essa resistência de um barramento, de um condutor qualquer. Bom, agora vem um ponto muito importante. Esse ponto importante é o seguinte: a resistividade de um condutor metálico quase sempre cresce com o aumento da temperatura. Então, a resistividade do condutor metálico, ela quase sempre cresce com o aumento da temperatura. À medida, pessoal, que a temperatura aumenta, o que acontece? Quando a temperatura em um condutor aumenta, um condutor de cobre, por exemplo, quando a sua temperatura aumenta, os íons do condutor, eles vibram, né? Os íons vibram. O que são os íons? Os íons, pessoal, em vermelho, vocês podem estar vendo aqui, os íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons em razão de reações que ocorrem. Então, à medida que à medida que a temperatura aumenta, os íons do condutor, eles vibram com uma amplitude mais elevada, aumentando o quê? Quando os íons vibram mais, com maior amplitude, isso aumenta a probabilidade das colisões dos elétrons com os íons, né? Então, à medida que a temperatura de um determinado condutor ela aumenta, né, os íons passam a vibrar, vamos dizer assim, a cintilar, né, vibrando com amplitude maior. Essa vibração dos íons, né, aumenta a probabilidade de colisões entre os elétrons com íons. O que acontece com a colisão, com as colisões dos elétrons com os íons? Isso dificulta o que a gente chama de arraste dos elétrons do condutor. Portanto, ele faz diminuir a corrente. Então, veja bem, então, à medida que a temperatura aumenta, ocorrem uma intensidade maior as vibrações dos íons, aumentando a probabilidade de colisão de íon e elétron. E essas colisões, elas dificultam o movimento ou dificultam o arraste dos elétrons através do condutor. Portanto, isso faz o quê? Se dificulta o movimento dos elétrons. Isso faz diminuir a corrente. Então, e dessa forma, vai haver um intervalo de temperatura pequeno, até cerca de 100 graus. A resistividade de um metal, ela pode ser aproximadamente representada pela equação 1. Então, pessoal, quando um condutor aquece,
né? Quando ele aquece ou quando você tem uma conexão em mau contato, com mau contato, diminui a área de contato, ocorre ali, né, devido ao mau contato, um aquecimento. E esse aquecimento ele vai produzir uma vibração maior dos íons. Isso vai aumentar a probabilidade de choque de íons com elétrons. Esse choque vai reduzir o arraste dos elétrons, dificultar, na verdade, o arraste dos elétrons. O arraste ou o movimento dos elétrons é a corrente, então a corrente diminui, né? Então, a gente pode, então, representar a resistividade de um material a uma determinada temperatura T como sendo ρ0, onde é a resistividade à temperatura normal daquele metal, que multiplica 1 mais alfa T menos T0, onde alfa é o coeficiente de temperatura do meu metal. T é a temperatura final do metal atingida e T0 é a temperatura inicial do metal. Então, alfa é o coeficiente de temperatura, que é medida em graus Celsius a menos 1. Bom, como eu tinha ainda comentado sobre os íons, né, ainda reforçando um pouquinho, né, que quando o condutor está aquecido ou a conexão está aquecida, né, quando uma conexão está mal feita e está aquecida, o que isso vai acontecer? Né? Vai provocar uma vibração maior dos íons. E essa vibração maior e maior amplitude provoca choque de elétrons com íons. Esse choque vai dificultar o arraste dos elétrons, ou seja, o movimento dos elétrons. E isso vai reduzir a corrente, né? Isso se reduz a corrente pela lei de Ohm, aumenta, né? Reduz a corrente, aumenta a resistência, né? Que nós vimos que R é V sobre I. Então, se diminui a corrente, aumenta a resistência. O íon, pessoal, ele definindo aqui, de novo, ele é um átomo que possui déficit. Ele possui um déficit ou um excesso de elétrons. Então, quando a temperatura aumenta, ocorre uma vibração, uma oscilação de grande amplitude dos íons. E esses íons aumentam, né? Essa amplitude de oscilação aumenta o choque, a probabilidade de choque com os elétrons. Já os elétrons são partículas subatômicas de carga negativa encontradas, né? Encontrados orbitando o núcleo do átomo, né? Então, só lembrando, né? Eu tenho o meu átomo, no átomo eu tenho os elétrons e aqui no núcleo eu tenho os prótons e os nêutrons. Bom, agora eu trago para vocês uma tabela, né, com as características dos principais condutores. Então, vocês podem observar, o alumínio, ele tem uma resistividade em ohms vezes milímetro quadrado e metro de 0,0292 e tem uma coeficiente de temperatura de 0,0039. Vamos aqui o cobre, que é que a gente utiliza nos cabos, né? Boa parte dos cabos, né? Nós temos o cobre, aí tem o cobre puro e o cobre duro, né? O cobre puro tem 0,0162 ohms vezes milímetro quadrado por metro, e já o cobre recozido, ele tem 0,0172 ohms por milímetro quadrado, ohms vezes milímetro quadrado por metro. E aí, cada um desses metais apresenta o seu coeficiente de temperatura, sua resistividade e sua condutividade, na verdade, sua condutividade, não é, que é dada em siemens por metro por milímetro quadrado. A condutividade é o inverso da resistividade.
Então, essa tabela, pessoal, é mais para consulta, né, da condutividade dos metais, dos materiais metálicos, consultar a condutividade, consultar a resistividade e o coeficiente de temperatura. Bom, continuando o nosso objetivo, a resistência, agora, se a resistividade varia com a temperatura, como nós vimos, a resistividade é igual a ρ0, que multiplica 1 mais alfa, que é o coeficiente de temperatura, T menos T0. A resistência também de um condutor específico, ela também vai variar com a temperatura, para intervalos de temperatura não muito elevados. Essa variação é dada aproximadamente por uma relação linear, né? Então, a resistência é dada por essa equação aqui. A resistência de um material em uma determinada temperatura T é a resistência R0 inicial, uma temperatura T0, que multiplica 1 mais alfa, onde alfa é o coeficiente de temperatura do metal, que multiplica T menos T0. Então, esse R0 está multiplicando. Aqui o colchete tem que fechar aqui, faltou fechar na digitação da equação, fechar o colchete. Então, o colchete fecha aqui. Então, é R0 que multiplica 1 mais alfa, T menos T0, né? Fechando o colchete aqui. Eu também trago aqui para vocês uma tabela, onde essa tabela tem a resistência por metro de condutores, né? A gente pode pegar aqui um exemplo, o condutor de 6 milímetros. Qual é a resistência por metro de 6 milímetros? Vocês olham aí na tabela, é 0,00393 ohm por metro. Então, uma tabela resumida trazendo a seção transversal do condutor e sua resistência por metro. Não é? Então, agora já sabemos que quando aumenta a temperatura numa instalação elétrica, seja nos conectores, emendas e cabos, a resistência varia. Essa variação de resistência é no sentido que, se a temperatura está 30 graus e ela sobe para 100 graus, né, o que acontece? Você tem um aumento da resistência, tem um aumento, né? Se a resistência aumenta, você vai ter um aumento da queda de tensão. Então, o sistema tem que ser projetado prevendo essa elevação de temperatura. Continuando aí, outro ponto importante, muito importante, é um exemplo que eu vou trazer para vocês, né? É uma aplicação desses conceitos básicos, basicamente a primeira e a segunda lei de Ohm, em instalações elétricas. Então, eu estou trazendo um exemplo seguinte, um chuveiro elétrico de 5.600 watts e 220 volts, pessoal, ele é conectado ao quadro de distribuição por um condutor de cobre de seção 6 milímetros quadrados. O cabo está distante a 50 metros do quadro, a temperatura inicial é 30 graus, e a resistência do cabo a essa temperatura de 30 graus é mostrada nessa tabela aí para vocês. Aí eu peço assim para vocês, como que a gente calcula essa resistência? Ou seja, qual a resistência do cabo para uma temperatura que sai de 30 graus e vai para 90 graus? Dado o coeficiente de temperatura do cobre, que é 0,00382. Então, eu vou usar o fio de 6 milímetros. O fio de 6 milímetros ele tem uma resistência ohm por metro de 0,00393, né? 0,00393. Então, eu quero determinar, tenho essa resistência a 30 graus, eu quero achar essa resistência desse cabo a uma temperatura de 90 graus. Aí eu faço desculpa, pessoal, aí eu faço para vocês aí, né? Eu faço aqui para vocês a solução do problema. Como que a gente resolve esse problema? Aí eu fiz um desenho e esse desenho está representando aqui, né? A tensão que está chegando no quadro elétrico,
aplicado em dois condutores, condutor de fase e condutor de neutro. Os condutores são condutores de 6 milímetros. E aqui a minha carga, que é o chuveiro, com 5.600 watts por 220. Aí eu já vou encontrar aqui a corrente elétrica. O que é potência? Potência é VI. O que é I? É P sobre V. Então, dividindo a potência por 220, eu tenho uma corrente de 25,45 amperes. Essa é a corrente que circula no chuveiro, que vai estar passando, a corrente vem pelo condutor de fase e retorna pelo condutor de neutro. Outro ponto importante é qual é o valor da resistência do condutor. Né? Eu tenho duas pernas do condutor. A resistência do condutor vai ser 2 vezes L, vezes a resistência lá da tabela, que é ohm por metro. Então, a distância 50 é 2 vezes 50, vezes a resistência do cobre, do condutor de cobre de 6 milímetros, que é 0,00393. Então, qual é a resistência para 100 metros de cabo? 0,393. Isso para a temperatura de 30 graus. Agora eu vou calcular essa nova resistência para a temperatura de 90 graus. Aí eu vou usar a equação da resistência. R de T é um R0 vezes 1 mais alfa T menos T0. Então, eu quero achar a resistência da temperatura, a resistência a uma temperatura de 90. Então, é R0, que é 0,393 aqui, que multiplica 1 mais o alfa, que é o coeficiente de temperatura do cobre, que pela tabela ele é 0,00382, que multiplica a temperatura final 90 menos a temperatura inicial 30. O valor da minha resistência é 0,483. Então, é a multiplicação de R0, que é 0,393, vezes 1 mais 0,00382, que é o coeficiente, né, de temperatura, 90 menos 30, temperatura inicial e final. Final menos inicial. A resistência a 90 graus é 0,483 ohms. Aí eu fiz uma continha aqui, a resistência do meu cabo, ela subiu. Por quê? Porque a temperatura aumentou. Qual a potência dissipada? A potência dissipada é RI ao quadrado. A corrente que circula aqui no meu exemplo é 25,45 ao quadrado vezes a resistência à temperatura de 90, 0,483. Então, olha a dissipação para vocês. 312, né? 312,84 watts. Então, é bom que a gente trabalhe com temperatura ambiente, né? Ou seja, trabalhar, né, com a temperatura adequada, tanto dos condutores quanto dos disjuntores, né? Porque o aquecimento da temperatura, ele vai provocar aumento da resistência. Se a resistência aumenta, você tem dissipação de potência. Aí tem aquelas aulas que nós vimos lá de calcular a queda de tensão, né? Tem um limite de queda de tensão. Isso é importante observar na hora de fazer o projeto elétrico. Aqui eu estou mostrando para vocês, né, o efeito que tem o aumento da temperatura na resistência e na resistividade aplicada em uma instalação elétrica. Bom, agora um segundo exemplo, que é um exemplo o seguinte. Eu quero determinar qual a resistência de um barramento de cobre de um quadro elétrico com as seguintes especificações. A resistividade do cobre é 1 sobre 56 ohms vezes milímetro quadrado dividido por metro. Isso a uma temperatura de 30 graus. Então, o barramento ele é uma chapa metálica cuja espessura aqui é 10 milímetros, a largura 80 e o comprimento ele é 1,45 metros. Eu quero determinar qual é o valor dessa resistência. Aplicando a segunda lei de Ohm,
R é igual a ρL sobre S. Então, o ρ é 1/56, que é a resistividade, vezes o comprimento 1,45 metros, que multiplica a área, que é a largura, vezes o comprimento aqui. Então, é 10 vezes 80. Logo, fazendo essas continhas, a minha resistência desse pedaço de barra, de um barramento, é 0,00324, né? 0,0000324 ohms. Bom, aí eu fiz o seguinte, vamos imaginar que esse barramento chegou a uma temperatura, por exemplo, a uma temperatura de 100 graus. Qual a nova resistência desse barramento? A resistência não varia com a temperatura? Sim, a resistência varia. Eu quero calcular a temperatura, na verdade, a resistência para uma temperatura de 100 graus. Então, está aqui, ó, minha resistência vai ser R0, 1 mais alfa, T menos T0. Aí eu vou substituir aqui os valores, né? Eu tenho 0,000324, que multiplica 1 mais o alfa, que é 0,038,382, que multiplica 100 menos 30, o valor da minha resistência agora aumentou. Ele passou a ser 0,000041, né? Então, houve um aumento da resistência nessa chapa, que é o meu barramento.